a vida dentro do seu altar. Olhos de fogo que clareia escuridão. Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Prazer novamente trazer uma palavra para vocês, ouvindo aqui o novo hino do nosso irmão Fabiano Leviton, né? Olhos de Fogo, Olhos de Deus, né? Já preguei a última live, foi sobre lapidar, né? A lapidação no ouro, você o ouro de Deus, uma pedra bruta que é lapidada por Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguma coisinha sobre Jesus, sobre o sofrimento. Ele ter se tornado um Deus, se tornou homem. Então a gente diz assim, poxa, o sacrifício de Jesus para ele foi fácil. Ele é Deus. Então para ele suportar aquilo tudo, digamos na linguagem do humano, né? Foi mole, né? Mas ele teve que sofrer mesmo. Tudo aquilo que você passa, ele teve que sentir. Ele desceu como Deus, foi destituído da sua glória de Deus, deixou o trono da sua graça para se tornar, nascer através de uma mulher, se transformar num homem em carne e ter todo o sofrimento possível que você poderia passar. Se você vai andando pelo caminho, tem espinhos, ou tem uma pedra, ou ponte aguda, ou um prego, alguma coisa, você pisar ali, você sente dor, você pula, você chora. Com Jesus é a mesma coisa. Ele também sentia dor tal como você. Ah, mas não é Deus? Mas ele teve que passar o valor da vinda de Jesus para sofrer no nosso lugar. Estava nesse valor dele sentir tudo que nós sentimos. Ah, mas a mulher sofre na dor do parto. Dor é dor. Não importa se é do parto, se é de um ferimento, um material contuso, se é um soco, não interessa. O que interessa é que é dor. Ele sentiu todas as dores por você. Todas. Ele, sendo Deus, se destituiu da sua glória. E chegou um momento, né, que aqui, vamos ler aquela passagem em Mateus 26, olha que interessante, Mateus 26, 39, né? E indo um pouco mais adiante, para diante, deixou um pouco os discípulos, e foi um pouco mais para diante, e prostou o seu rosto, sobre o seu rosto, orando e dizendo, Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas assim na tua vontade. O que acontece? Passa de mim esse cálice. O cálice ele representava esse sofrimento, representava, né? Que representava aquele momento que Jesus estava passando, né? Tem até uma música aí que bota, Pai, passa de mim esse cálice, o cara pega e bota aí e tal. Mas é assim. Então o cálice ali ele tinha um sentido figurado. Nesse caso, ele era no sentido de significava suportar, né? Tem que suportar. O cálice representava todo o sofrimento, representava aquilo que era o elo entre o que Jesus estava sentindo, que ele tinha vontade de deixar de fazer. Ele, como homem, ele poderia ter deixado, né? Pai, eu não aguento mais, me retorna a minha divindade, eu vou embora e nós estaremos perdidos. Que muita gente acha, tadinho de Jesus, vê lá, né, aqueles filmes que passam a crucificação de Jesus, tadinho nada. Ele fez aquilo por mim e por você, não fez aquilo como um coitado para se fazer de vítima, não. Ele se colocou de vítima no teu lugar. Mas ele não se fez de vítima para ninguém ficar com peninha, não. Você ficar com peninha de Jesus, coitadinho de Jesus. Não, ele teve um sofrimento horrendo. Se alguém te der um soco, digamos assim, literalmente no meio da cara, você vai chorar, você vai ficar com o olho inchado. Jesus também ficaria. Jesus teve fome, teve sede, Jesus ia ao banheiro, Jesus, né? Jesus ia fazer xixi, Jesus ia defecar, Jesus flateava, Jesus
tinha mau hálito quando acordava ou quando passava muito tempo sem comer, porque é homem, literalmente homem. Ele se destruiu da sua glória para se tornar homem verdadeiro, verdadeiro. Fez muitos milagres, sim, mas o mais importante de Jesus não foram os milagres que eles fizeram, o mais importante foi ele ter suportado tudo e morrido na cruz por mim e por você. Né? Jesus ele ressuscitou mortos, teve discípulo também que ressuscitou, né? O filho da viúva de Serepta, os apóstolos fizeram milagres, ele mesmo disse, vocês farão milagres até maior do que eu faço. O poder de Jesus, a validade dele como Deus não estava nos milagres que ele estava fazendo, mas estava naquilo que ele ia passar. E ele, nesse momento em que ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Jesus chegou a um ponto que, como homem, ele tremia, digamos assim, né, de medo, né, da morte, né, do pavor, suava, ao ponto de suas artérias, né, que irrigavam as glândulas sudoríparas do suor, então elas estouraram. Aí saiu o suor misturado com sangue, de tanta tensão que Jesus estava naquele momento, que sabia que ia passar por uma coisa horrível, horrenda, horrível. Ele estava se preparando para ser assassinado, trucidado numa cruz. Ele sabia que tinha que passar por aquilo. Ele não poderia desistir, por mim e por você. Então, quando você pensar no sacrifício de Jesus, não pensa no sacrifício, tadinho, tá numa cruz, a gente bota, né, a cruzinha, usa uma cruz sem imagem, né, claro, aqui vai representar, né, mas não tem nada de, Jesus, tadinho, bota umas figuras de Jesus joaindo sangue aqui, coitadinho, coitadinho nada, nunca usa essa palavra coitadinho. Ele foi o Cordeiro Santo que morreu, foi imolado por mim e por você, ele foi vencedor. E o valor da morte de Jesus está na sua ressurreição. Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Aí que está o valor. Mas Jesus foi caminhando. A cada chicotada daquela, chibatada que ele levava, que tinha pontas, né, de ferro, chumbo, uma coisa ali, para doer mais, ele sentia. Ele chegou quase, literalmente, quase desmaiado lá no Calvário. Suportou, aí diz que ele levou sobre nós as nossas dores. Mas muita gente pensa que é só as dores aqui da carne, né? Não, Jesus pagou os meus pecados e levou minhas dores, eu estou curado de tudo. Não, as dores que ele levou foram as dores espirituais, a tua salvação e a minha salvação, através daquela chicotada, aqueles deboches. Foi colocado uma coroa que, eles não colocaram só a coroa feita de espinhos, não, né? Eles enterraram aquilo literalmente na cabeça de Jesus para debochar. Ele é o rei dos reis, toma uma coroa. Imagine quanto sofrimento, quanta humilhação ele passou por você sendo Deus. Não usurpou a Deus em nenhum momento, mas por você e por mim. E você vai levar Jesus da brincadeira, vai levar Jesus como um santinho tão maravilhoso, morreu por mim, tadinho. Não, não, coitadinho, não. Jesus morreu literalmente, sofreu por você e por mim. E quando ele chegou na cruz, aqueles pregos, né, aqueles cravos que colocaram nos braços, nas mãos de Jesus, nos pés, um pé sobreposto sobre o outro, o cravo veio pelo dorso do pé e cravou e foi até o madeiro. Olha que dor você sendo cravado ali, um troço desse tamanho de ferro, e você sentindo dor e faz o que eu estou fazendo aqui, Pai? Por que eu estou aqui? Esse povo não merece. Jesus podia ter virado as costas e ido embora, e o Pai ia aceitar com certeza, e acabava a história da humanidade, e acabava todo mundo indo para o inferno, mas não foi, e te dando a oportunidade hoje para você escolher o caminho daquele que sofreu, foi trucidado, foi assassinado, foi debochado da cruz do Calvário por você. Você tem que valorizar. Se você é cristão, cristão verdadeiro, você tem que valorizar, não importa a denominação. Se você é cristão, você tem que valorizar a morte de Jesus para a tua vida espiritual, para a tua salvação. E chegando ali, colocar ele naquela cruz,
sentiu sede de deboche, lhe deram vinagre. Né? Muita gente, ai, o rei dos reis, aí, né? Cadê o Deus? Cadê o Deus? Né? A mãe chorando, os irmãos chorando, os discípulos. E Jesus chegou num momento que ele não aguentou mais. Aí ele foi destituído de toda a glória de Deus. Ele deixou de ser Deus, né? Ele ficou só, o pai deixou ele só. Você tem que ficar no momento em que o pai deixou o filho só, entregue às feras, aos leões, ao deserto. Você vai ficar só, você vai ter que suportar, porque se o pai ficasse ajudando, não teria valor a morte de Jesus. Então foi um momento em que Jesus foi literalmente abandonado por Deus, abandonado por mim e por você. Maldade de Deus, não, ele precisava passar para aquele momento de homem, porque senão não seria vantagem a morte dele. Aí foi naquele momento que ele não aguentou mais, ele falou, pai, Eli, sabacane, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus perguntou ao pai, por que você me desamparou, pai? Por que você me deixou só? Por que eu estou sofrendo isso, pai? E respirou. Que momento triste, mas muito importante na nossa vida, quando Jesus mostrou na sua plenitude o sofrimento que ele estava sentindo, o abandono que ele teve de Deus, né? Ele estava só na cruz, todos ali embaixo, mas ele estava só. E ele ainda teve um momento que ainda atendeu a um dos malfeitores para salvar o outro debochando, mas o outro no princípio também era debochado também e tal, mas quando viu a realidade, ele viu que ele estava errado e pediu perdão, e Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. No bater do gongo ali, Jesus ainda salvou alguém na cruz do Calvário. Ele podia dizer, não, quer saber mais de ninguém não, estou morrendo, mas não. Eli, sabactani. Pai, por que me desamparaste? Por que tu me deixaste? Por que eu estou abandonado, pai? Por que tu me abandonou? Mas naquele momento ele precisava de ser destituído totalmente da sua divindade que ele tinha lá no seu trono, que estava aqui na terra. Jesus comeu poeira, Jesus passou dias sem tomar banho, Jesus deitou a cabeça em pedra, né? Jesus andava né, claro, não tinha Uber naquela época, né? E também se tivesse, eu não sei se Jesus teria dinheiro, mas andava de sandália, né, com os pés empoeirados, e andava quilômetros pregando, e as multidões atrás dele. E depois teve os homens que começaram atrás dele para matá-lo. Ele podia se esconder, ele podia se tornar invisível, como Deus, ele podia ter feito isso, mas não. Quando Pedro interpelou lá o camarada, ei, que é isso? Você vai dar o nosso mestre não? E arrancou a orelha do cara. Que é isso, Pedro? Se eu quisesse, orava o pai mandava legiões de anjos que vai me defender. E ele se entregou como um cordeiro diante de um abatedor. Se entregou, porque ele precisava se entregar. Ali o pai já estava no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, e já estava sentindo que estava abandonado pelo pai. Deus não teve nenhuma interferência ali para ajudá-lo, nenhuma interferência. Isso está o valor da tua salvação em Jesus Cristo, está o valor da salvação gratuita que Deus te deu. Gratuita para nós, mas para ele foi preço pago com sangue em cruz. Então Deus, a salvação de Jesus, ela está muito além do que a gente possa pensar, do que você possa achar nessas épocas de festa, nessas épocas de Páscoa, nas épocas que tem a semana chamada Santa, que vai todo mundo, volta a Jesus, faz filme, faz tudo, mas muita quem, além disso, passou aquele filminho e você esquece. Não, Jesus não é para ser esquecido no teu coração, na tua mente. Isso é para ser lembrado do sacrifício. Você não vai ficar se lamentando da morte de Jesus. Eu não lamento a morte de Jesus. Gloriosa morte, se é uma morte gloriosa, bendito seja o Pai eterno que fez com que Jesus morresse na cruz para me salvar. Bendita a morte de Jesus. Não foi maldita, não, bendita a morte. Malditos foram aqueles que crucificaram, que trucidaram. Mas bendita a morte de Jesus. Porque através da morte dele na cruz, eu fui salvo. Você pode ser salvo se você aceitar Jesus como o único e eterno Salvador.
Então Jesus está muito além das religiões, muito além do que os pregadores falam, muito além, muito, infinitamente impensável você saber o que late da salvação através de Jesus, o sacrifício dele. Então pense sempre nisso. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o Salvador. Esse morreu por você. Você é capaz de um pai não morrer pelo filho, um filho não morrer pelo pai, e o irmão não morrer pelo outro, mas Jesus morreu por você, mesmo a gente sendo ingrato, mesmo nós sendo os pecadores, ele veio para nos resgatar, mas temos que ser gratos também. Qual é a melhor gratidão que você pode dar para Deus? É aceitá-lo como o único e eterno Salvador. Só isso que ele quer, não existe nada de você. E não existe o dinheiro, como os homens pedem, e não existe sacrifício de você, não existe que você vá fazer igual tem alguns países que chega na semana chamada santo, ficam batendo com aquele chicotinho, com a pontinha lá, com chumbo, para falta de sacrifício. Ele não está pedindo sacrifício de ninguém, o sacrifício que tinha que ser feito, ele fez por você. Sacrifício não salva ninguém. O único sacrifício que salva é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então pense, meu amado, que esse Jesus que morreu na cruz, que foi trucidado, assassinado, na cruz do Calvário, por você e por mim, ele está de braços abertos. Aqueles braços estavam abertos lá na cruz do Calvário, na hora da morte. Ele agora está com um corpo glorioso no céu, corpo glorioso e incorruptível, nos aguardando também o dia que nós vamos chegar lá. Ou pela sua vinda, né, ou pela nossa morte natural, mas nós nos encontraremos com um corpo igual ao dele, um corpo ressurreto, não com o poder dele, mas um corpo ressurreto, e seremos seus coabitantes, co-herdeiro com Jesus. Ele é o herdeiro do Pai e você também é co-herdeiro com Jesus e de Jesus lá no céu. É esse lugar de luz, esse lugar de paz eterna, onde não há mais morte, não há mais sofrimento, não há mais mau pensamento, não há guerras, não há contendas, porque se fosse assim não seria céu. Mas existe um outro lugar terrível, o o inferno. E esse está escolhido para aqueles que, foi feito para aqueles que não aceitam a palavra de Deus. Não é que Deus é mau, não, você te dá uma oportunidade agora. Você tem uma coisa que é o sentido, né? Não tem na Bíblia a palavra livre, é o sentido. Deus te dá liberdade para você escolher, Deus não te obriga. Então eu queria deixar só essa palavra para você, né? E que Jesus possa estar te abençoando e que você tenha uma madrugada e um dia feliz, uma quinta-feira feliz, né? Uma quinta-feira abençoada. Isso é que eu peço, mas pense no sacrifício de Jesus, pense na morte de Jesus e o sofrimento quando o Pai o abandonou. Pai, Eli, Eli, sabactani. Por que me desamparaste? O desespero de Jesus foi tão grande que ele usou essas palavras, porque a dor era verdadeira. Uma dor que você sente uma dorzinha de dente, você se desestabiliza. Imagine Jesus. Jesus também era passivo de usar, sentir dor de dente, sentir todas as dores todas. Muita gente pensa que ele só fazia aquilo como não, é um teatro, não. Jesus, ele é verdadeiro. Então eu quero que Deus te abençoe e quero fazer uma oração com você. Pai, meu Pai, Jesus Cristo, teu Filho, nos veio para nos salvar. Te peço agora, em nome de Jesus, tu possa estar abençoando a cada amigo meu que está assistindo, vai assistir essa live, que possa entender o teu sacrifício durante a sua trajetória aqui na terra, as humilhações, as perseguições, as injúrias que ele sofreu, mas para salvar cada um de nós. E que tu possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor. Abençoando em todo sentido da palavra, né? Abençoando na família, no trabalho, seus afazeres, no dia a dia, os protegendo das doenças, protegendo das coisas ruins que possam acontecer, mas esteja protegido pelo teu sangue, que tu coloques teus anjos acampando ao redor de cada um deles. Eu te agradeço em nome de Jesus. E outra coisa que eu acho muito interessante, e que isso aí eu nunca vou deixar de falar, sabe o que é? Um beijo no teu coração, meu irmão. Jesus te ama e eu
Amém, amém, amém.